Graça e paz, povo de Deus, um bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, estamos com mais uma oportunidade, um dia que Deus nos concedeu para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E nesse momento glorificarmos reconhecendo a soberania da sua palavra, do seu poder, do seu reino. Ele é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro. Aleluia. E Jesus Cristo, o seu Cristo, o Salvador de todos os homens, que também é Deus, juntamente com o Pai, e assim com o Espírito Santo. Que Deus do céu, na verdade, se manifeste, abençoando o teu dia, a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para tratar de um assunto, e espero que você tenha alegria, paciência, amém? E persevere em ouvir esse vídeo até o final, porque é importante. A igreja, ela foi edificada sobre o poder de Deus. Foi Jesus que falou que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo, porque Jesus é a pedra angular, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e deu dom aos homens, por meio do Espírito Santo de Deus. Então, por conta disso, o mal nunca vai vencer o bem, porque Deus é soberano. Mas ele que formou a igreja, assim também como ele deu luz à nação de Israel, tá? Ele sustenta Israel, sustenta a igreja e sustenta todos aqueles que invocam o nome dele em espírito e em verdade. Amém? Só que para que aconteça tudo o que ele falou, para que aconteça batismo com o Espírito Santo, para que aconteça dons espirituais sendo manifestos, como curar, como expulsar demônios, como tantas outras coisas, é necessário vivermos a palavra de Deus de forma plena, tá? Temos que guardar a palavra. E Jesus, em Mateus, ele diz que, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Foi Jesus que falou isso, né? E ele diz mais o porquê, tá? Esse texto se encontra em Mateus 16, do versículo 5 ao 12. Jesus, após a multiplicação dos pães por 2 vezes, 5 pães, 2 peixinhos para uma multidão de quase 5.000, fora mulheres e crianças, e depois 7 pães para uma multidão também de uns quase 4.000. E aí ele no barquinho ele diz, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele está dizendo isso para quem? Para os apóstolos, para homens escolhidos por Deus, para homens que fizeram, tiveram uma posição de seguir Jesus Cristo, tiveram a alegria, o amor de deixar tudo por Jesus, crer em Jesus. Então, esses homens que andavam com Jesus, aprendiam com Jesus, receberam esse conselho de Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? E eles pensaram, será porque foi o motivo? Jesus falou isso. Foi pelo motivo de termos esquecido o pão? E Jesus, vendo isso, percebendo isso, falou, não, vocês não entenderam? Vocês não entenderam que de 5 pães, 2 peixinhos, alimentamos uma grande multidão, de 7 pães, uma grande multidão? Eles só tinham um pãozinho no barco. Depois eles entenderam, ele está falando dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque apesar dos fariseus e saduceus serem um povo religioso, estava afastando o povo de Deus, com as suas questões, com os seus ensinos, com as suas doutrinas, com as suas ideologias. O povo estava se afugentando, se distanciando de Deus por conta dos seus ensinos. Jesus chega a falar para os fariseus, olha, vocês correm a terra e o mar para fazer um discípulo, mas quando vocês fazem um discípulo, vocês os tornam pior do que tudo. Filhos, do inferno. A pessoa ouvindo os fariseus e saduceus iriam para o inferno. Filhos do inferno. Então, cuidado com o que eles falam, cuidado com o que eles ensinam. A palavra deles parece ter sabedoria, mas não está na vontade de Deus. É contrário a Deus. Tanto é que crucificaram Jesus. Quando Judas se arrependeu lá e devolveu
as moedas, eles disseram, o que temos nós com isso? Ué, eles não eram os guias de Israel? Deveria se importar com Judas, conduzir Judas à verdade e à justiça. Mas como fariam isso se eles mesmos estavam cegos? Foi Jesus que falou também em Mateus 23, vós fariseus, saduceus, vocês são escribas, vocês são condutores cegos. Vocês estão guiando o povo para o abismo, para o buraco. Então, Jesus teve essa preocupação de fazer com que os discípulos se mantessem em vigilância com o que ouvia dos fariseus e dos saduceus. Tá? Porque quando Jesus escolheu os discípulos, o próprio Sinédrio não os reconheceu. O Sinédrio nem reconheceu o batismo de João Batista, a quem o Senhor escolheu e enviou como o Elias que havia de vir. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Uma doutrina errada traz uma maldição. Gálatas capítulo 1, do versículo 7 ao 9, tem por 2 vezes o apóstolo enfatizando ali, dizendo, olha, se um anjo do céu descer aqui e pregar uma palavra que não está na palavra de Deus, ou nós mesmos, alguns dos discípulos, alguns dos apóstolos, pregar uma coisa nova que não está aqui, é maldição. É maldição. E o motivo que a igreja não tem vivido a glória de Deus é porque a igreja se encheu de fermento e levedou-se toda a massa. E agora é complicado para pegar e fazer um pão puro. Como você vai tirar o fermento de uma massa depois que foi misturado? Como? Entende? Então, assim, olha um exemplo. Você folheia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você nunca vai encontrar um versículo que venha dizer que Satanás tem poder. Não. Que Satanás tem algum poder. Você não vai encontrar nenhum. Vai encontrar que ele é sagaz. Vai encontrar que ele é astucioso, que ele é o pai da mentira, mas você nunca vai encontrar um versículo dizendo que ele tem poder. Porque ele foi despojado na cruz do Calvário, ele não tem nenhum poder. Todo o poder foi dado a Jesus, nos céus, na terra e embaixo da terra. E ele disse que ele deu esse poder à igreja. Lucas capítulo 10, versículo 19. A igreja retém esse poder de Deus. Só que como a igreja está com fermento, a igreja acredita. Tem alguns cristãos que é tomado de uma incoerência, até ministros, de uma forma terrível, porque a palavra de Deus diz, orai sem cessar, para que você não caia em tentação. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, tá? Então, alguns dizem assim, pregadores, profetas, quando eu comecei uma campanha de oração, o inimigo se levantou. O inimigo se levantou? O inimigo está se andando, o inimigo... Espera lá. Então a palavra de Deus está errada. Porque o que está escrito na palavra de Deus em Tiago 4, 7, diz assim, sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo vai fugir de você. Então quando o homem de Deus tem uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, comprometida com Deus, comprometida com a palavra de Deus, o inimigo foge dessa pessoa. Ele não fica se andando. Se cumpre o que Deus fala lá em Salmos capítulo 128, que diz que assim é abençoado o homem que teme a Deus, que anda na presença de Deus. Sua esposa é uma bênção, seus filhos é uma bênção, tá? Vai possuir a terra, vai receber todas... Não é que quando você busca Deus, o inimigo começa a atrapalhar a sua vida. Quando você busca Deus, o inimigo foge da sua vida, foge da sua presença, cai por terra, não toca na sua família, não toca em ninguém. Tá? Então, assim, daqueles que você ama. Abraão tinha uma comunhão tão tremenda com Deus, que quando Deus vai tratar com Sodoma e Gomorra, por conta que Ló, sobrinho de Abraão, estava lá, Deus foi falar com Abraão. E por conta que Abraão era amigo de Deus, Deus livrou a Ló. Livrou a Ló. Tá? Então, assim, por que o inimigo não foi o inimigo que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Não tem esse negócio do inimigo que se levantou. Veio uma enfermidade, foi o inimigo. Veio essa dificuldade. Não. A palavra de Deus em Amós
capítulo 5, se não me falha a memória, diz que se vir algum mal na cidade, de onde veio? Se não for de Deus. É Deus que determina todas as coisas. Ainda que ele possa usar um anjo, um demônio, um animal, uma outra pessoa, ele usa quem quer para fazer e cumprir os seus desígnios. Essa é a verdade. Mas o fermento está na igreja. E por quê? Olha, em Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, principalmente o 4, vai falar sobre isso. Que todo homem separado por Deus, ele é separado para o sacerdócio, para interceder pelos homens, a favor dos homens diante de Deus. Ele também, sendo fraco, ele ora por si mesmo e ele ora pelos demais. Só que no versículo 4 diz, e ninguém toma para si esta honra, a não ser aquele que Deus chama. Ninguém pode ser feito ministro se Deus não chamar. Tá? Se Deus não chamar. Só que vou falar algo aqui para que a igreja trema, estremeça diante dessa verdade que eu vou falar. Lembra que Jesus, na Santa Ceia, ele falou para os 12 discípulos, um de vocês é Satanás. Um de vocês vai me trair. Não fui eu mesmo que escolhi todos vocês? Contudo, um de vocês vai me trair. E depois Jesus, ele diz ao Pai em oração, Pai, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, a não ser aquele de quem estava predito, para que se cumprisse a Escritura, que viesse me trair. Jesus escolheu os 12 discípulos, entre eles Judas, que o traiu e que foi condenado, porque não se arrependeu da traição, porque havia perdão para ele. Jesus o chamou de amigo, quando ele traiu Jesus com o ósculo santo. Mas ele não creu no amor de Deus, ele não creu nas misericórdias. Jesus falou um período antes, olha, se pecar contra Deus, o Pai tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Ele havia pecado contra o Filho, tinha perdão, mas ele não creu, então ele foi condenado. Assim também, Deus escolhe pastores, maus pastores, porque está predito e vai acontecer. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Mas eles dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós, Senhor, não curamos pessoas no teu nome, Senhor, não expulsamos demônio. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci, a vocês que praticaram o mal. Então assim, Deus não queria dar um rei para Israel no período que ele deu Saul. Mas o povo tanto insistiu, que ele deu Saul. E olha o que aconteceu, porque não era o tempo. Então, Saul foi rejeitado por Deus e o povo foi para um cativeiro depois, mais tarde. E também sofreram terrivelmente algumas situações, porque não era da vontade de Deus. E assim tem sido a vontade de algumas pessoas, que fulano, ciclano, beltrano, esteja ministrando, esteja no altar, esteja com um ministério. Tem pessoas que saem de uma igreja e de outra, porque o irmão que ela julga que deveria ser ungido a alguma coisa ainda não foi. E Deus está poupando essa pessoa, porque Deus escolhe esses. Vai chegar aquele dia, os maus pastores também. Tá? Então, não é que Deus os escolheu para se perder, mas Deus deu o que eles queriam, só que eles não foram fiéis. Agora, só para você ver uma coisa, o que está acontecendo na igreja, que mina a igreja, que não permite que o poder de Deus seja derramado conforme está na palavra de Deus, por conta do que escolhemos, por conta do que está aqui. Eu vou até fazer essa leitura aqui, tá? Eu vou lá para... que fala sobre ministério, né? 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 em diante, que diz assim, olha o que diz a palavra de Deus a respeito dos ministros de Deus. Esta é uma palavra fiel. Olha, fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O episcopado aqui é o ministério sacerdotal. É o ministério do pastor, do bispo, que também é pastor, do apóstolo, que também é pastor, do presbítero, que também é pastor, tá? Aqueles que ensinam a palavra, tá? E não só esses, porque do versículo 8 em diante desse mesmo capítulo, vai falar que da mesma maneira,
existe a necessidade para aqueles que são chamados como diáconos na igreja. Tá? E não só para os diáconos, não, para as mulheres da igreja também. Amém? Mas olha o versículo 2. Olha um requisito de Deus. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Eu vou falar sobre aptidão e depois vou falar sobre o segundo item aqui que vemos. Aptidão, a capacidade de ensinar. Tem obreiros, tem pastores, tem ministros que nem lê a Bíblia, que só lê a Bíblia quando vai pregar, que fica folheando de um lado para outro para ver se encontra alguma mensagem. Por quê? Porque não tem aquela comunhão, não tem aquele conhecimento, porque não lê. Tem ministros aí que, pelo amor de Deus, fez uma faculdade de teologia e ficou nos ensinamentos dos escribas da terra e não se aprofunda na palavra de Deus. É cheio de teologia e vazio de Deus. E aí, quando prega, não acontece nada mesmo. Não acontece nem de compungir, porque o maior milagre não é cura de cego, de coxo, de surdo, de mudo, de ressurreição, não. O maior milagre é o novo nascimento, porque tem crente dentro da igreja que fica uma vida inteira e parte sem nascer de novo. E vai ser julgado e condenado naquele dia, porque não passou por uma transformação, não recebeu o Espírito de Deus, vivendo dentro da igreja. Isso é possível, pastor? Claro que é possível. Os filhos de Eli eram sacerdotes de Deus e não conheciam a Deus, de maneira que Deus enviou um profeta, que Deus falou por boca de Samuel, ainda um garoto, que eles iriam morrer em um só dia, e aconteceu segundo a profecia. Eles morreram porque eles não conheciam a Deus, morreram em batalha. Então existe, sim, uma grande probabilidade de um pastor, um ministro, servir muito no altar de Deus e não conhecer a Deus, meu amado. Existe. Existe sim. A palavra de Deus diz que o pastor aqui, como está lá em Hebreus, ele se compadece. Tem pastor que fica chateado, tem pastor que fica mal com o membro, tem pastor que não consegue cuidar do membro, abraçar o membro, perdoar o membro. Pastor. Só que a palavra de Deus diz, em Hebreus, ele é capaz de se compadecer de todos, porque ele mesmo precisa de misericórdia. Porque ele é pecador também, com encargo de apacentar o rebanho. Então, por conta dessas e outras, sem amor, meu filho, não tem manifestação de poder, não. O vínculo da perfeição é o amor. Se o pastor não ama as ovelhas, não cuida das ovelhas, não perdoa as ovelhas, está indiferente com as ovelhas, esse pastor não é conhecido de Deus. Não é conhecido de Deus. Por quê? Porque não ama a Deus. Pastor, como é que você pode julgar uma coisa dessa? Não sou eu que julgo. É a própria palavra, é o que Jesus falou. Eu não julgo a ninguém, porque já tem quem julgue. Quem? A própria palavra julgará. E a palavra de Deus diz, se eu não amo, 1 João, se eu não amo ao meu irmão que está do meu lado, que eu estou vendo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Então, todo aquele que diz que ama a Deus e não consegue amar ao irmão, é mentiroso, não sabe de onde veio e nem para onde vai. E isso não acontece somente no meio do rebanho, não. Acontece no altar também. De um obreiro ficar indiferente com o outro, de um pastor ficar indiferente com o obreiro, com o rebanho, não ter capacidade de perdoar, não ter capacidade de visitar, de orar, de abençoar. Então, esses obreiros não conhecem a Deus, são como os filhos de Eli e vão padecer, né, e sofrer a condenação, se não se converter até o dia do Senhor, até o dia que Deus os chamar. Tá? Por isso está escrito, lá em Provérbios capítulo 4, né? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede, vai vindo do teu coração, as saídas da vida. Você vai lá, encontrar a vida, vem do coração, mas um coração indiferente, um coração sujo, um coração que tem coisas que Deus não aprova, meu filho, está no estreito. Como essa pessoa vai ensinar? Mas essa pessoa fala com sabedoria,
Claro que fala com sabedoria, mas tem dois tipos de sabedoria. Deus fala por meio do apóstolo, Deus fala, sabe, a igreja. Aqui a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia, é compassiva, ela é amorosa, ela é paciente, ela é tratável. Mas a sabedoria da terra não, é animal e diabólica. É sabedoria também, fala de uma forma que, poxa, olha que tremendo, mas tem diferença, meu filho, é animal e diabólica. Então, assim, o bispo, ele deve ser o quê? Marido de uma mulher. O pastor tem que ser marido de uma mulher. Ah, não, o pastor casou, não deu certo, separou, está com outra pessoa. Ele já está desqualificado. Desqualificado. Ele é crente. Como é que ele vai ensinar a palavra de Deus agora? Com que autoridade? A palavra de Deus diz assim em Hebreus 13: imitai a fé dos pastores. Ah, tá, meu pastor casou, não deu certo, ele descasou e casou de novo. Também eu posso, eu vou imitar a fé do meu pastor. Porque Deus é amoroso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus é santo. E toda transgressão vai ser tratada. Então, a pessoa que está na igreja, é pastor, casa, descasa, ou então, aí ele não é pastor, ele está lá no rebanho, mas ele é uma pessoa maravilhosa, só que não deu certo no casamento. Ele casou com outro, mas vou ungir esse homem a pastor. Está errado. O pastor que unge uma pessoa que está dentro da igreja, descasa, quebra o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é até que a morte o separe. Ele não conseguiu, por algum motivo, os dois sendo crentes, não conseguiu levar a cruz, não conseguiu entrar em acordo, não conseguiu ser feliz. Então ele descasou. Casou de novo, vou ungir porque ele conhece a palavra, ele é bênção. Não, os dois estavam dentro da igreja. Tá? Os dois tá dentro da igreja. Ungiu. Aí ele vai estar no altar pregando. Segundo casamento, vai estar pregando. Terceiro casamento, vai estar pregando. Tá? A palavra de Deus diz mais ainda. Para os pastores. Se o pastor ficar viúvo, ele não pode casar com uma mulher que já foi repudiada. O que significa isso? Que um pastor que ficou viúvo, ele não pode casar com uma mulher que já teve um marido, não. Anterior dele, que separou, não. 2, 3, 4, 5. Não. É a palavra de Deus que está falando. Não é a palavra de homem. Não é a palavra de fariseus, saduceus, é a palavra de Deus. Deus falou. O pastor, o sacerdote que ficar viúvo não pode esposar uma mulher que foi repudiada, que já teve um marido anterior. Não pode. A não ser que, ele pode casar com uma mulher viúva também de um outro sacerdote. Ou então com uma virgem. É o mandamento de Deus. Ou então ele fica só. Tá? Então, hoje nós vemos nos altares pastores que já teve um casamento, segundo casamento, terceiro casamento. Pastores que já ficou viúvo ou que separou de uma mulher e está casado com uma que foi repudiada. Tá? Então, tudo isso faz com que a igreja não viva as promessas de Deus. Porque como pode um cego guiar outro cego? E quando a palavra de Deus diz, tá? A palavra de Deus diz que tem que ensinar essas coisas, que o que Deus une, o homem não separa, que tem que ir até o final. Como é que ele vai pregar isso agora? Contra ele mesmo? Como ele vai infamar outra pessoa? Porque a palavra de Deus diz que assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar também as demais pessoas. Não é para acontecer. O pecado não é para ser cometido. Mas se o pecado foi cometido, tem que haver o quê? O perdão. Não foi isso que Deus fez? Deus perdoa quem prostituiu, Deus perdoa quem foi assassino, Deus perdoa tudo. Aí quando a pessoa é perdoada, vem para a casa de Deus, aí alguém, ou a esposa, ou o marido, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, ou a nora, ou o genro, ou o membro, peca, ele não quer perdoar. Não quer perdoar. Tipo assim, não é para acontecer, jamais. Mas infelizmente acontece.
A mulher foi lá e traiu o marido. Aí ela se arrependeu. Ela chora nos pés dele pedindo perdão. Ele não perdoa. Ele já não quer ela. Então ele usa o pretexto desse pecado dela para fazer a vontade carnal dele. Não, ó, eu não quero mais porque a palavra de Deus diz, né, que se você adulterar, você teria o direito. Ah, tá. Só que as misericórdias triunfam sobre o juízo. E se ela se arrependeu, está escrito, se teu irmão pecar contra ti e se arrepender, você perdoe. Porque se você não perdoar o teu irmão arrependido, Deus também não vai te perdoar, não. E é por conta disso que muitos ministros vão ser condenados naquele dia. Muitos pregadores da palavra, porque não tem misericórdia, não consegue perdoar, não consegue, né, voltar à paz, se reconciliar, são irreconciliáveis e vão padecer a condenação. Mas até lá, a igreja vai estar minada. A igreja vai estar minada. Porque a igreja tem sido um povo... Olha só, quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Tudo que foi escrito para ensino nosso, para que a gente aprenda, tá? Então nós vemos o fundamento de todas as leis de Deus, que é os 5 livros de Moisés. E depois nós temos os juízes, e depois nós temos os profetas de Deus, e depois nós temos os apóstolos, os diáconos, e todas as autoridades constituídas por Deus, para que a igreja se torne uma igreja santa, pura e preparada para o arrebatamento da igreja. Então, surgiu uma doutrina que também é fermento. E não quero ser hipócrita aqui. Também já criei nessa forma. E também já até apliquei, me arrependo muito. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas aprendi. O quê? Banco. Banco. Fulano está de banco. Não é bíblico. Não é bíblico. Por que que não é bíblico? Quando o sumo sacerdote Arão pecou, fabricando um ídolo, onde levou mais de 3.000 almas à morte por conta da idolatria, lá em Êxodo, o que que ocorre? Ocorre que ele não ficou de banco. Ele se arrependeu. Então a questão dos ministros é essa. Se o ministro peca e se arrepende, ele continua no cargo. Se ele peca e não se arrepende, ele continua no cargo, até que Deus venha e o tire. É Deus que tira. É Deus que põe e Deus que tira, não é o homem. É Deus. A não ser que Deus fale com o ministro. Se for o pastor presidente, quem vai repreendê-lo? O profeta. Deus vai levantar profeta de um lado ou de outro e vai falar com ele. Como foi o caso de Eli, que veio o profeta e falou. Como foi o caso de Jeroboão, que veio o profeta jovem e falou. Não tinha ninguém sobre ele, ele era o príncipe de Israel. Mas teve um profeta que representou Deus e falou. E depois aconteceu o que ele falou, porque Deus fala e Deus faz. Entendeu, igreja? Mas tem esses fermentos. Um outro tipo de fermento, meu querido, é a questão de o pastor impedir a pessoa de tomar Santa Ceia. Não está escrito isso em lugar nenhum. O que está escrito, nós temos, por exemplo, é o que Jesus fez. Judas, sendo o traidor, participou da Santa Ceia. Por conta da maldade do coração dele. A palavra diz que quando ele comeu o pão, entrou nele, não foi o bem não, foi o mal, entrou nele Satanás. Ele saiu dali e foi fazer o quê? O que estava no coração dele, entregar Jesus, trair Jesus. Então, está escrito, ó, cada um de vós examine-se a si mesmo e depois coma do pão. O que comer com verdade, com justiça, com integridade, vai comer para a salvação. O que comer na prática e no desejo e no pensamento de praticar o pecado, vai entesourar a ira de Deus para aquele dia e vai perder a salvação. Mas o pastor não tem que dizer você come da ceia ou você não come. O pastor pode até aconselhar. Se você não se arrependeu, não coma. Se você se arrependeu e quer realmente renovar a tua aliança com Deus, você coma. E Deus vai julgar a sinceridade do teu coração. Mas o pastor não vai fazer isso. Mas está cheio disso nas igrejas.
E é por conta disso que 1 Coríntios 11, o apóstolo diz, por conta desse conhecimento que falta ao povo, muitos já morreram na igreja e muitos ainda estão morrendo, adoentados, à beira da morte, por conta do fermento dos fariseus. Então aqui, ó, o que acontece na igreja que impede os milagres de Deus? Compromisso com Deus. O altar está lá, com aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Não tem como manifestar o poder de Deus sem o amor de Deus no coração. Não tem como manifestar o poder de Deus para curar, para libertar, para isso, para aquilo, se não tiver alegria no coração de ver as pessoas alcançando a salvação. Não é repudiando a ovelha, não é repudiando o ministro, não é se levantando contra uma autoridade superior. Não é dessa maneira. Vocês entendem, amados? Então está na hora da igreja nós voltarmos para Deus. Examinarmos muito bem nosso coração. Conhecer o que está lá dentro. Será que eu estou bem com meu irmão de verdade? Será que não é hipocrisia quando eu abraço meu irmão e o saldo com a paz do Senhor? Será que eu tenho paz com todos, como a palavra de Deus diz? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível ter santificação sem ter paz com todos. Ah, pastor, mas não depende de mim. Amém. Romanos 12. Se depender de vós, tem de paz com todos. Às vezes não depende. Você ama a pessoa, você quer o bem da pessoa, e a pessoa tem um pé atrás contigo. Ela não gosta da tua conduta, porque também está escrito que os inimigos do homem serão a própria família, dentro da própria casa. Porque aquele que é da verdade, que fala a verdade, que não mente, machuca algumas pessoas. E essas que não entendem, são tolas. Porque também está escrito, ó, repreende o sábio e ele vai te agradecer, ele vai ser teu amigo, ele vai aprender mais. Repreende o tolo, diz para o tolo que ele está errado, quando ele está na verdade errado, ele vai ser teu inimigo, ele não quer saber que ele está errado. Ele quer saber que você fica no teu canto, você não se importe com ele. Tem alguns que dizem, deixa a minha vida. A pessoa está se preocupando, é a mãe, é o pai, bate porta, é o marido, é a esposa, fica nervosinho porque ouviu uma verdade. Então aí está escrito, repreende o sábio. Ele vai ser teu amigo, não repreende o tolo. Ele vai se levantar contra o teu inimigo, ele vai te defamar, ele vai mentir, vai te caluniar, vai fazer um monte de coisa. Ele vai, sabendo que todo mundo é pecado, ele vai buscar uma falha em você e vai te acusar diante da sociedade. Ele vai querer fazer isso, porque ele não é do bem, ele é do mal, mas ele quer ser do bem, agindo dessa maneira. E é por conta de tantas coisas como essas que a igreja, meu filho, não tem vivido os milagres de Deus, porque Deus se recusa a fazer. Deus ama, Deus até protege, Deus poupa, Deus usa de misericórdia, mas Deus não realiza, né, aquilo que ele propôs no coração dele. Você vê que tem algumas pessoas que eu até sorrio porque falam uma coisa de forma inocente, inocentemente. Oh, como é que você está? Eu estou segundo a vontade de Deus. Oh, meu Deus do céu. Que ingenuidade. Meus amados, se nós vivêssemos verdadeiramente aquilo que é a vontade de Deus, estava todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo prosperando, todo mundo, não tinha ninguém sofrendo. Porque a vontade de Deus é que todo o povo esteja bem. Eu estou segundo a vontade de Deus. Não. Segundo a vontade de Deus, está lá em Romanos 12, 2, né? Não se conforme com este mundo. Antes, seja renovado o vosso entendimento pelo conhecimento de Deus. Para quê, pastor? Para que você, Deus falando, para que você venha provar daquilo que é bom, perfeito e agradável. Tá? Da parte de Deus para a tua vida. Aquilo que é bom mesmo, agradável mesmo e perfeito mesmo. Quando é que vamos viver isso? Quando nós não nos conformarmos com o que o mundo ensina, com a doutrina dos fariseus. Quando não ficarmos almejando fulano e ciclano para pregar, porque fulano e ciclano é meu amigo, ele vai falar o que eu quero ouvir. Não, se eu ainda agrado os homens, não posso servir a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos mudar. Chega na igreja como está escrito, com palmas, com dança, com alegria.
regozijando-se no Senhor, tendo consciência que estamos ali porque Deus nos deu essa oportunidade. Ele quer que venhamos aprender essas coisas. Ele quer, é desejo dele. Então, assim, tira essas coisas e será vasos de honra na mão de Deus. Tira essas coisas do coração, diferença. Não aceite. E outra coisa, você que é ministro, casado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu aconselho você a orar a Deus e perguntar a respeito do seu ministério. Porque vocês estão um passo da perdição. Porque o mandamento aqui é que o bispo ele seja marido de uma mulher. De uma mulher, não é de 2, não é de 3. Não é ter passado por 3, 4. Tá? Então tem que ser irrepreensível. Tá? Tem que ter a casa ali ordenada. Tudo isso. Então, meu querido, meu amado irmão, vamos refletir nessas verdades para que a gente possa realmente viver na presença de Deus e receber tudo aquilo que Deus prometeu e ter um ministério realmente poderoso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todas as famílias, todos os ministérios, que Deus abençoe aqueles que foram chamados por Deus e que Deus transforme, porque Deus faz isso, transforme a maldição em bênção. Tá? Algum desses que foi casado, pode ser que aconteça, porque está escrito, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e não terei misericórdia de quem não tiver misericórdia. Então, Deus pode usar de misericórdia também, perdoar e até usar sim, e ser salvo sim também, aqueles que e não pecar mais, tá? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Mas reflita sobre essa palavra, leia a sua Bíblia e você vai ver que está tudo aqui dentro da palavra de Deus. Palavra que Deus espera que venhamos cumprir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aleluia.